Olá, palpites de futebol para sexta-feira. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você dois palpites de futebol pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Serão dois palpites. Se você quer saber a minha opinião, os meus palpites, me acompanhe nesse vídeo. Vem comigo. O primeiro jogo é o Vitória contra o Remo. O Remo está na 12ª posição no Campeonato Brasileiro da Série B, com 27 pontos em 22 jogos. São 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. São 18 gols feitos e 23 gols sofridos. Já a equipe do Vitória está aqui na zona de rebaixamento, em 17º, tem 23 pontos em 22 jogos, com 7 derrotas, 4 vitórias, 11 empates, bastante empate, né, o Vitória tem. A equipe do Vitória, os últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 vitórias. O último jogo vem de uma vitória fora de casa contra o Operário por 1-0. E dentro de casa, a equipe do Vitória, dos últimos 5 jogos foram 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Já a equipe do Remo vem de uma derrota dentro de casa para o Botafogo por 1-0. E vem de 3 jogos sem vencer. E dos últimos 5 foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Remo fora de casa, dos últimos 5 jogos, tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Remo fora de casa, se você observar bem, dos últimos 5 jogos, tomou gols em todos os jogos. E no confronto direto aqui entre as equipes, já se enfrentaram esse ano pelo próprio Campeonato Brasileiro da Série B. E o jogo acabou 0-0 dentro da casa do Remo. Bom, esse jogo vai ser na casa do Vitória. O Vitória vem de 6 jogos sem perder. Foram 4 empates e 2 vitórias. O meu palpite para esse jogo é que o Vitória deve conseguir no mínimo um empate. O meu palpite é DNB a favor do Vitória. Em caso de empate, a aposta é devolvida. Vitória DNB. Em caso de empate, a aposta é devolvida. O segundo palpite é o Vila Nova contra o Náutico. A equipe do Náutico está na 7ª posição, né? Tem 35 pontos em 22 jogos, são 9 vitórias, 5 derrotas e 8 empates. São 27 gols feitos e 22 gols sofridos. Já a equipe do Vila Nova está aqui em 16º, beirando a zona de rebaixamento, com 23 pontos em 22 jogos. São 5 vitórias, 9 derrotas e 4 empates. 15 gols feitos e 19 gols sofridos. A equipe do Vila, o último jogo, vem do empate fora de casa contra a equipe do CSA por 1-1. E dos últimos 5 jogos foram 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Se você observar aqui, dos últimos 5 jogos, só um teve mais de 3 gols. Já dentro de casa, o Vila Nova, dos últimos 5, tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E esse último jogo dentro de casa ele venceu contra o Avaí por 1-0, né, o Vila Nova. E dos últimos 5 jogos dentro de casa, você vê que o Vila Nova nenhum teve mais de 3 gols. Já a equipe do Náutico, os últimos 5 jogos foram 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E o último jogo foi um empate contra o Guarani por 1-1 dentro de casa. Já fora de casa, a equipe do Náutico, os últimos 5 jogos só venceu uma, foram 3 derrotas e 1 empate. E desses últimos 5 jogos do Náutico fora de casa, só um jogo teve 3 gols ou mais. E dos últimos 5 jogos aqui no confronto direto, o Vila Nova como mandante, foram 3 vitórias do Náutico e 1 do Vila Nova. E um empate, né? O meu palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols. Você vê que os últimos 5 jogos do Vila Nova, só um teve 3 gols ou mais. E dos últimos 5 jogos do Náutico, nenhum teve 3 gols. Todos jogos under. O meu palpite para esse jogo é que haja menos de 3 gols na partida. Under 2.5. Vila Nova contra o Náutico. Para o mercado de gols, que haja menos de 3 gols na partida. Under 2.5. Fechou? Esses foram meus palpites para os jogos de sexta-feira. Apenas 2 palpites pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like no vídeo se você gostou. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. E até a próxima. Um forte abraço. Fui!